E nessa noite nós temos o privilégio de receber aqui pela primeira vez, e eu peço a você que receba com honra, com aplauso, o pastor Moisés Leopoldino. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz de Cristo, que Deus abençoe você e a sua casa com todas as sortes de bênçãos. Enquanto vocês encontram Mateus capítulo 4, eu quero agradecer a Deus por estar aqui pela primeira vez, juntamente com a família Adevec Pingo d'Água, estar na companhia do pastor Igor, sua família, e saber que vocês estão firmes e constantes no Senhor. Porque o segredo da fé é sempre caminhar para frente sem nunca olhar para trás. Mateus, capítulo de número 4. Se o tecladista quiser ficar ali, pode ficar. Trabalhando bastante, né, meu irmão? Mas a recompensa é grande. Mateus, capítulo de número 4. Todos encontraram, digam amém. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aproximou-se dele o tentador e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, para que não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Sai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou. Em algumas traduções dizem, então o diabo saiu e os anjos chegaram e o serviram. Eu gostaria que você dissesse bem alto comigo, então. Vamos lá bem forte. Então o diabo saiu, mas os anjos chegaram. Meus queridos irmãos, eu gostaria de, nesses minutos, compartilhar com vocês uma palavra que há muitos anos eu gosto de falar sobre o texto de Mateus capítulo 4. Não existe um povo mais otimista, mais positivo do que nós. Foi feita uma pesquisa que muitas pessoas não querem ser evangélicas ou cristãs, mas elas gostam de frequentar o ambiente cristão. Por quê? Porque é um lugar positivo. Não se fala coisas negativas. O tempo todo aqui você recebe uma palavra de bênção, de amor, de fé, de carinho. E isso faz bem para qualquer pessoa. Isso melhora teu humor, teu emocional, teu psicológico e com certeza também o teu espiritual. E nós lembramos o tempo todo que nós temos um Deus que é onipotente, é onisciente, é onipresente. Ele é provedor, Ele cura, liberta, Ele opera sinais, Ele opera maravilhas. Ele é o Senhor dos senhores. Esse Deus extraordinário que nós servimos. Quem tem esse Deus diz amém. Me ajude agora e diga pelo menos para um irmão assim: você tem um Deus. Mas não se esqueça que você também tem um inimigo. Esse é o erro de algumas pessoas, lembrar o tempo todo que tem Deus e se esquecer que tem um inimigo. Um inimigo invisível, mas real. Que perdeu a sua glória, mas não perdeu o seu poder. Sagaz.
tem um poder extraordinário para matar, roubar e destruir. As suas armadilhas são terríveis. Ele é tão perigoso que o salmista diz que se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, o inimigo já teria nos engolido vivo. Paulo disse que se você não se preparar para enfrentar esse inimigo, ele tem armas poderosas e ele te acerta com as suas flechas, com seus dardos, com as suas armadilhas. A Bíblia diz que esse inimigo que nós temos, ele não está longe de nós. Pastor, o diabo está lá na rua, o diabo está lá do outro lado do mundo. Você está totalmente enganado. A Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor. E ele está rugindo como um leão procurando quem possa tragar. Ele está procurando uma vítima. Ele está procurando uma pessoa vulnerável. Ele não gosta de ninguém, nem de uma criança, nem de um ancião. Nem de quem é certo, nem de quem é errado. A função dele é destruir as pessoas. E a Bíblia diz, ai de vós terra, porque o diabo desceu até vós, sabendo que lhe resta pouco tempo. E nós temos que estar preparados para vencer as suas ardis ciladas, as suas ardis armadilhas. E nós temos que estar preparados para enfrentar esse inimigo, porque na luta contra esse inimigo, pastor Igor, não existe empate. Não existe empate nessa batalha. Ou você perde, ou você ganha. E não se iluda achando que todo mundo ganha, porque muita gente perde. Mas aqueles que se preparam, aqueles que estão em Deus, eles são como os montes de Sião. Eles não se abalam, eles permanecem para sempre. Quantos acreditam que vão vencer? Diga glória a Deus. Então eu quero pregar nesta noite sobre como vencer o tentador. A Bíblia diz que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo até o deserto. Quem guiou Jesus ao deserto? Então, o Espírito Santo levou Jesus ao... Então você concorda comigo que tem gente que está no deserto e quem te levou não foi o diabo. Quem te levou não foi a desobediência. Quem te levou não foi o castigo. Deserto é uma faculdade, deserto é uma escola. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 diz que no deserto Deus descobre o nosso coração. O deserto é lugar de ser provado, para saber se seremos aprovados. O Espírito Santo leva Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Eu vou bem devagar, mas eu chego lá. Você só tem que ter paciência. Quem tem paciência diz amém. Pastor Igor, a Bíblia diz que quando Jesus chega no deserto para ser tentado pelo diabo, tendo está no passado. Tendo jejuado, tendo o quê? Jejuado está no presente, futuro ou passado? Está no? Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Vou colocar aqui mais uma vírgula. Jesus não jejuou depois da tentação. Jesus não jejuou quando a tentação chegou. Jesus jejuou. O problema é que tem muita gente boa, de bom coração, gente bacana, que tem tudo para vencer o diabo e não vence, porque eles não se preparam para essa luta. Eles não se preparam. Aí quando a tentação chega, eles caem. Quando o laço vem, eles põem o pé dentro. Quando a arapuca é armada, eles entram debaixo da arapuca. Porque tentação você não prepara na hora, tentação você se prepara antes. Jesus se preparou para enfrentar esse inimigo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Repita muito alto comigo assim, Jesus teve fome. Você sabia que a palavra fome na Bíblia representa necessidade? Então, onde Jesus está? Vamos recapitular aqui, eu chego lá, só olha para mim aqui. Jesus está no deserto. Jesus está onde? Jesus está no deserto. Fome é necessidade. Então, Jesus está no deserto, passando por uma... Aí o tentador chegou. O tentador veio nessa hora. O tentador veio na hora da necessidade. Que hora que o tentador chegou? Todas as vezes que você passar por uma grande necessidade, toma cuidado, porque é nesse momento que o tentador vai chegar. Se você ler o capítulo 3, estou no capítulo 4. Se você ler o capítulo 3, no capítulo 3, Jesus é batizado por João Batista no Jordão. Quando Jesus sai das águas, a voz do Pai grita no céu e diz assim: este é o meu filho. Vamos lá, bem forte. Este é o meu filho, em quem a minha alma tem prazer. Onde o filho amado está? No deserto. Passando o quê? O tentador não vai perder essa oportunidade. Eu vou lá perguntar, o que o filho amado está fazendo no deserto? Se ele é tão amado, por que ele está no deserto? Se ele é tão amado, por que ele está passando necessidade? Se Jesus te ama, por que você está passando por isso? Ele não é dono da prata e do ouro, ele não cura, ele não salva.
Ele não faz sinais e maravilhas? Você acha que como filha de Deus você merecia passar o que você está passando? O tentador vai chegar nessa hora. Ele vai tentar colocar em pauta o que o pai falou de você. E o tentador não trabalha com certeza, porque certeza é fé. A fé é a certeza. A fé é o quê? Então ele colocou um si. Ele não chegou e disse, ô filho de Deus. Ele não disse isso. Ele sabia que Jesus era o filho de Deus. Como ele sabe que você é filho de Deus. Como ele sabe que você é filha de Deus. Mas ele nunca vai dizer que você é. Na hora da tentação ele pergunta, se você é o filho de Deus? Porque eu não sei o que um filho de Deus está fazendo no deserto. Eu não sei o que um filho de Deus está passando. Por que um filho de Deus está passando necessidade? Você não é filho de Deus? Se tu és o filho de Deus, manda. Vamos lá, eu chego lá, paciência. Se tu és o filho de Deus... Não, grita. Se tu és o filho de Deus... Outra ilusão que os filhos de Deus têm. Achar que só porque é filho de Deus, que ele manda. Você mandou a pandemia acabar, ela não acabou. Teve gente que você orou para Jesus curar e morreu. Teve porta que você orou para abrir e fechou. Não pensa que você é filho de Deus, você manda em tudo, não. Tem coisa que você determina que não acontece. Tem coisa que você decreta que não acontece. Tem coisa que você diz, vai acontecer e não acontece nada. Porque você é filho de Deus, mas você só acontece o que você fala se Deus quiser que aconteça. Eu vi gente profetizando, essa pandemia não dura 3 meses. Durou, matou. Não mata 1000, matou 700 mil. Olha para o teu irmão e diga assim, você é filho de Deus. Mas você não manda em tudo não, viu, irmão? Você não manda em tudo não. Se você mandasse em tudo, não tinha um doente na sua família. Se você mandasse em tudo, não tinha um homicídio na sua cidade. Se você mandasse em tudo, não tinha um problema na sua rua. Você é filho de Deus, mas você não manda em tudo não. Se tu és o filho de Deus, manda, segundo, que estas pedras se transformem. Que estas pedras se... Então quer dizer que ele está mandando Jesus transformar pedra em pão. Jesus nunca transformou pedra em pão. Jesus sempre multiplicou o pão que existia. Sabe o que o inimigo está fazendo para afrontar a tua fé? Ele está dizendo para você assim, engraçado, você está na campanha, você é dizimista, você é ofertante, você ora, você vai para a vigília, você dá glória a Deus, você é serva de Deus, você é filho de Deus, você jejua e ora, e por que a pedra continua sendo pedra? Por que você não transforma teu filho? Você vive dizendo aí que é cheio de poder, que se eu não sair da frente você passa em cima. Transforma essa pedra. Por que esse marido seu não muda? Você não é poderosa? Transforma ele. Você não é poderosa? Transforma seu filho. Você vive na igreja. Você sabe por que o inimigo está falando isso? Ele está tentando corromper tua fé, porque ele sabe que você não tem poder para transformar pedra. Você está convivendo com pessoas que você queria que fosse transformada e ainda não foram. Você está convivendo com gente que você estalava o dedo e fazia dele outras pessoas, e você não pode fazer, eles continuam sendo pedra. Jesus respira fundo e diz, eu vou vencer o tentador agora. Jesus respira fundo e olha para o diabo e diz assim, Satanás, deixa eu te dizer uma coisa. Nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda palavra que sai da boca de... Agora levante comigo as 2 mãos aos céus que eu vou te explicar melhor. Estou chegando lá, vamos lá. Segure as 2 mãos bem alto. Eu vou te explicar. Eu vou falar aqui, pastor Igor, para a igreja em Pingo d'Água, o que Jesus estava dizendo para Satanás. Jesus estava dizendo para Satanás o seguinte, eu estou no deserto, eu estou passando necessidade, a pedra continua sendo pedra, mas eu tenho uma coisa para te dizer, Satanás. Eu não vivo do que você fala. Eu não vivo do que você diz. Eu não vivo do que o inferno fala de mim. Eu estou no deserto, mas eu vivo de uma palavra. Eu estou passando necessidade, mas eu vivo de uma palavra. Eu estou convivendo com as pedras, mas eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus é poderosa para te tirar do deserto. A palavra que sai da boca de Deus é poderosa para transformar até as pedras. A palavra que sai da boca de Deus é poderosa para te tirar desse deserto que você está passando. Só quem vive da palavra que sai da boca de Deus, diga glórias ao nome de Jesus.
Diga pelo menos para um irmão, cuidado com a hora da necessidade. Quando alguém chegar para você e dizer assim, está no deserto, está passando luta, está convivendo com as pedras, você vai dizer assim, sim, mas eu não vivo desse cenário. Eu não vivo do que os demônios falam. Eu não vivo do que as pessoas falam. Eu não vivo do que os caluniadores falam. Eu estou firme em uma palavra. Eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus diz que eu vou sair dessa. Que eu vou vencer esse deserto. Que eu vou vencer esse inimigo. Que eu vou passar por essa fase. Que eu vou viver a promessa de Deus. Só quem vive da palavra que sai da boca de Deus, levanta a mão e dê mais um glória para Jesus. Vamos lá? Segura firme aí, porque vai afundar um pouco agora. Primeiro nível da tentação é na hora da necessidade. Hora de quê? Então, quando você estiver na hora passando por alguma necessidade na vida, tenha certeza que Satanás vai colocar em pauta a sua filiação. Ah, mas você é filho de Deus mesmo? Na vida de um filho de Deus acontece uma coisa dessa? Você vai dizer, olha, Satanás, eu estou firme na palavra. Eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. Você pode falar o que você quiser. Eu vivo da palavra. Quem vive da palavra aqui? Satanás diz assim, já que eu não venço ele na necessidade, eu vou fazer uma coisa. Você nunca parou talvez para pensar no que eu vou te falar aqui agora. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Para onde? Então, Satanás o levou para a cidade santa. Para onde? Quem levou? Não levou só para a cidade santa, não. Levou para a igreja. Levou para o templo. Satanás pegou Jesus e levou Jesus para a igreja. Quem levou Jesus para a igreja? Disse assim, agora eu vou perturbar ele no ambiente dele. Não é na igreja que ele fala de fé? Não é na igreja que ele fala de cura? Não é lá na igreja que ele me desafia? Então eu vou colocar ele na parte mais alta do templo e vou desafiar ele com a palavra que ele diz que me vence. Ele não vai citar a Bíblia. Quem levou a Bíblia não foi Jesus. Quem levou a Bíblia foi o diabo. Quem leu o versículo foi o diabo. O diabo abriu a Bíblia para Jesus e disse assim, agora você está na cidade santa, agora você está dentro da igreja, então vamos fazer o seguinte, pula daqui lá embaixo, porque aqui está escrito, o diabo que disse, não foi Jesus, aqui está escrito que ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Vou colocar uma vírgula para te explicar o que Satanás estava dizendo para Jesus. Sabe o que Satanás estava dizendo para Jesus? Prova para mim que o que está escrito é verdade. Você vai ter que me provar. Você vive dizendo que o teu Jesus cura, então eu quero saber por que você está doente. Você diz, eu e minha casa serviremos o Senhor, só estou vendo você na igreja, cadê tua família? Você vive dizendo que ele é dono do ouro e da prata, você entrou aqui liso hoje, não tinha R$1 para dar de oferta. Eu quero saber se o que o teu Deus escreve é verdade. Não está escrito que ele dará ordem aos anjos? Então pula! Faz teu Deus trabalhar, desafia ele. Arruma uma confusão com teu Deus, pula daqui e eu quero ver se esse anjo aparece mesmo. Porque teu Deus gosta muito de escrever. Teu Deus gosta muito de deixar escrito. Pula lá embaixo. Jesus pulou? Vou perguntar de novo. Jesus pulou? Vou perguntar de novo. Jesus pulou? Me pergunte por quê. Porque quem mandou ele pular foi o diabo. Deus não se responsabiliza quando você obedece o que o diabo mandou. Deus só responsabiliza quando você faz o que o Espírito Santo mandar. Segura comigo as duas mãos levantadas que eu vou te explicar. Eu estou sentindo Deus aqui. Segure a tua mão levantada comigo, as duas aos céus. Eu vou te explicar melhor. Pastor, por que Jesus não pulou? Porque Jesus estava dizendo, pastor Igor, ao diabo, eu não preciso pular para acreditar no que está escrito. Eu acredito no que está escrito incondicionalmente. Eu não preciso estar curado para acreditar que ele cura. Eu não preciso ter ouro e prata para acreditar que ele é o dono. Minha família não precisa estar na igreja para me acreditar que ele vai salvá-la. Pegue a tua Bíblia e levanta a tua Bíblia comigo lá em cima. Satanás agora vai entrar em choque. Levanta a tua Bíblia com a minha. Só quem acredita no que está escrito.
Eu vim aqui esta noite te dizer: não deixa Satanás roubar a tua paz no culto. Não deixa Satanás roubar o teu sentimento de adoração. Não deixa Satanás colocar no teu coração uma preocupação a ponto de você não conseguir prestar atenção no louvor, na palavra. Está no culto, mas está agoniado. Está no culto, mas está em dúvida. Está no culto, mas está confuso. Está no culto, mas está perguntando: por que o que está escrito não cumpre? Você vai levantar a tua Bíblia. Levanta, levanta. Só quem crê nela dê um minuto de glória. Só quem crê no que está escrito. Com a tua Bíblia levantada, dê um minuto de adoração a Deus. Só quem acredita no que está escrito. Que eu vou te explicar melhor. Dê glória a Deus pela palavra. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: não pula. Satanás está dizendo precipita. Deus está dizendo não precipita. Satanás está dizendo tira a tua vida. Deus está dizendo não tira. Satanás está dizendo sai de casa. Deus está dizendo não sai. Satanás está dizendo joga tudo para cima. Deus está dizendo não joga. Você acredita no que está escrito. E eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua vida aqui hoje. Deus está dizendo: pular você não vai pular. Mas se Satanás te empurrar, o anjo vem. Se Satanás armar o laço, eu corto. Se ele fizer a cova, eu fecho. Se ele fizer arapuca, eu quebro. Dê glórias ao nome de Jesus, porque o que está escrito vai cumprir na tua vida. Vem cá. Espera aí. Cuidado. Você está lidando com um inimigo muito perigoso. O inimigo é capaz de abrir a Bíblia para você e dizer assim: olha o tanto de promessa que tem na Bíblia, por que você não vive tudo elas? Por que Jesus não te curou até hoje? Por que tua família não está aqui até hoje? Por que você não está rico até hoje? Porque o inimigo ele quer apresentar o evangelho do ter. E evangelho não é ter, evangelho é ser. Escute o que eu vou te dizer. Jó foi abalado nos 3 pilares da vida. Diga comigo: família, finança, saúde. Vamos lá de novo? Os 3 pilares da vida. Jó foi abalado. Quando ele foi abalado nos 3 pilares da vida, a Bíblia diz que ele se lançou ao pó, adorou e disse: Deus me deu. Deus me deu. Deus me deu. E o restante? Porque Jó não tinha um hino para cantar quando Deus dava. E outro hino para cantar quando Deus tomava. Porque se o inimigo ficar perguntando para mim: cadê o anjo? Cadê a cura? Por que morreu? Por que não abriu? Por que não aconteceu? Se a porta abrir, bendito seja. E se fechar? Se nascer? Se morrer? Se Deus me pôr lá em cima? Se Ele me pôr lá embaixo? Se eu tiver em eminência? Se eu tiver no anonimato? Se a conta estiver cheia? Se estiver vazia? Se eu estiver chorando? E se eu estiver sorrindo? Não tentarás o Senhor teu Deus. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minda, ainda que no curral não haja gado, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do curral, todavia nós nos alegraremos no Senhor e exultaremos no Deus da nossa salvação. Ainda que as águas rugem, se perturbem, ainda que os montes sejam levados para o meio dos mares, há um rio cujas águas são correntes, alegra uma cidade de Deus, Deus está no meio dela, ela não será abalada, porque Deus ajudará no romper da manhã. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem a nudez, nem a fome, nem a perseguição, nem os anjos, nem os principados, nada e nem ninguém vai nos separar deste amor. Levanta a tua Bíblia de novo, levanta. O inimigo está querendo colocar uma dúvida no teu coração e muitas das vezes ele consegue mexer com você na igreja. Cadê a vitória? Você está na campanha, cadê a bênção? Você está na campanha outra vez? Você está fazendo a segunda campanha? Você está fazendo a terceira campanha? Pula, joga tudo para cima, se precipita, provoca teu Deus. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: espera em mim, aguarde em mim, porque eu não sou homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Eu não sou tardio em cumprir a minha promessa.
E Ele está te dizendo que tudo que Ele prometeu está de pé. Você não vai precisar obedecer o diabo para Deus mandar um anjo. Deus está dizendo assim: fique no teu lugar, glorifique o meu nome, creia na minha palavra, e na hora certa a vitória vai chegar. Se você crê nisso, dê um grito de glórias ao nome de Jesus.